In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hoje, então, caríssimos, é sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Celebramos estes santos 40 mártires. Que morte, hein? Sofrendo lá o frio intensíssimo de um lago congelado, nus, sem alimento. E eu fico lembrando das agruras que nós mesmos vamos passar também nós, pelas agruras do tempo. Nós aqui, eu acho que nós, vivendo em clima temperado, nós estamos mais preparados para tudo. Mas quem vive, por exemplo, em clima tropical, eles não têm roupa, gente. Eles não têm roupa. Aquela minha gente lá, os meus jovens lá do Rio de Janeiro, se vai no armário de um rapaz, encontra talvez uma calça, né? As 4, 5 bermudas e camisetinhas e deu, pronto. Né? E se vem... Mas não é que eu estou inventando. Estão falando aí porque está se preparando umas explosões capazes de esfriar a Terra muito, né? Pelo menos por alguns dias. Mas já é o suficiente. Né? Já é o suficiente. Então, olha, preparar-se para as agruras do tempo. Menos hoje, mas amanhã virão com certeza. Então, sim, mas não era isso, movido pela palavra de Deus que eu queria refletir. Olha que situação. Vejam, queridos, imaginem o choque que não teve. Sim, imaginem o choque que não deve ter dado aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes. Jesus dizendo essa parábola. Mas eles entendiam que falavam deles. Entendiam mas imagina para um judeu entender isso, mas isso hoje é impossível. Entender que o reino de Deus lhe seria tirado em uma outra nação. Usou essa palavra ainda para atiçar mais, né, o fogo. Outra nação responderia. Mas isso é uma afronta tremenda para a religião, para os judeus. Isso foi uma coisa de desejarem matá-lo. De desejarem matá-lo mesmo. Decidirem-se a matá-lo. E contudo, hoje nós devemos repetir isso, queridos. Hoje devemos... E quanto custa aos homens de religião, o povo fiel, entender isto, entender que a Igreja Católica não está mais nessa aparência de igreja. Entender que a Igreja Católica não está mais aí nesses templos pela fé católica edificados. Que a Igreja Católica não está aí mais nesses conventos, nesses mosteiros, onde a doutrina católica foi tão belamente vivida, a disciplina católica tão vitalmente no sentido da vida, exposta na vida das pessoas. Compreender como é difícil para o mundo hoje entender que tudo isso foi corroído e não se encontra mais ali na igreja oficial, na igreja que se vê, que conservou a aparência, mas só tem a aparência da Igreja Católica. Como acreditar que essa igreja foi destruída por dentro? Mas como o pessoal vai acreditar que Francisco é um antipapa? Acabo de ver aí esse homem também, esse cardeal de São Paulo, Scherer. Então, comemorando os 10 anos do antipontificado de Francisco. 10 anos está fazendo, daqui a pouquinho, 10 anos. Né?
Então, quantas comemorações não se farão aí, por tudo quanto é lugar. Né? Como essa gente aceitar que um Papa seria o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, e que esse Papa já está aí. Não, porque o pessoal algum até aceita, né? Algum até aceita. Não, prefere diminuir, dizer assim, não, vai ser um bispo, né? Quem sabe um padre. Né? Mas, de preferência, um cara de fora da igreja, o falso profeta. Isso não é possível. Né? Agora, aceitar que um Papa seja o falso... Então eles prosternam isso. Não, isso vai ser daqui a 1000 anos. O problema do milênio, né? Condenado pela igreja. Hein? Isso foi condenado pela igreja. Esse negócio de agora vir 1000 anos, depois da grande tribulação. Não entendo como é que essa gente pensa. Né? Quer dizer, nós vamos ter 1000 anos não, vamos ter a grande tribulação, o castigo, quase a extinção da humanidade, mas depois vai ter 1000 anos de paz, de tudo bem, e depois vai vir mais, então, de novo, tribulação, extinção da humanidade, e daí só depois Jesus... Né? Por que isso? Como assim? Onde é que lê isso nas Escrituras? Apocalipse 20 não já passou. O milênio foi da conversão de Clovis, o Franco, até a Revolução Francesa, 1789. Pronto, eis aí os 1000 anos do vencimento de Cristo e dos seus santos. Olha, veja os 40 mártires aí. Venceram, né? Venceram o frio, venceram os ímpios, venceram. Agora toca a nossa vez. Então, como essa gente vai compreender tudo isso? Vai aceitar tudo isso? Vai aceitar que existe já uma contra-igreja? Que o cisma... sim, então, eu estou esperando um cisma. Mas o cisma já aconteceu. A sede já é vacante desde que usurparam o trono de Pedro, mas já está com provas suficientes para qualquer juízo julgar. Já se recolheram provas suficientes para qualquer juiz equilibradamente chegar a tranquila consciência de que usurparam a sede de Pedro. A máfia de St. Gallen, o Deep State dos Estados Unidos e Companhia Limitada. Mais do que suficiente para compreender que realmente houve uma usurpação do trono. Que Francisco não é Papa, nunca o foi. Nunca o foi. Mas basta ver, como eu digo, baseando-me em Apocalipse 13, 11 e seguintes, basta ver quanto esse homem é mundano, isto é, quanto ele tem a loquela mundia, como diz lá em Apocalipse. Ele tem a loquela mundi, o discurso do mundo. Hoje não se diz que o importante para a elite é o discurso, os discursos que se fazem, pois Francisco tem a loquela mundi. O discurso dele é o do mundo. Mas quem não vê que esse homem é inimigo da fé e da religião? Quem não vê que foi ele que mandou fechar as igrejas? Quem não vê que ele abre a igreja ao pecado, quer o pecado? Agora estão dizendo abertamente que o sínodo da sinodalidade quer isto, abrir para os gays, mas ativos, abrir para os casais em segunda união, sem a vida de castidade. E o sacerdócio para as mulheres, assim mesmo. E tudo o mais. Mas quem não vê que essa igreja já foi destruída, já está em heresia desde... Sim, já houve heresia formal, na exortação apostólica pós-sinodal.
Amores Letícia, obrigado. Amores Letícia. Pronto, já houve. Tanto de o prefeito da congregação da época, por suas muitas críticas e apontar as heresias contidas no documento, foi defenestrado. Assim, ex abrupto, foi defenestrado. Pronto, acabou. Então, não há mais o que duvidar. E contudo o povo não vê. Mas pense bem, eles quererem admitir que há um resto, um púpulus grex, uma pequena igreja, que somos nós. Tantos sem padre nenhum. Nós aqui temos ainda o grande privilégio de ter um padre. Mas e quantas comunidades não tem padre nenhum? Não tem padre. É um grupinho de famílias de leigos que se reúnem, edificam um refúgio. E quantos me telefonam dos seus apartamentos, né? Jovenzinho, lá da Europa, para confessar comigo, porque está trancado no seu quarto, nem na sala não pode ir, porque os pais não aceitam, não entendem, não compreendem que existe uma igreja remanescente, um pequeno grupo que permanece igreja católica fiel. Todo esse mistério, queridos, todo este mistério que nós estamos... É dificílimo, o pessoal não vive, não aceita de jeito nenhum, não compreende e não aceita isso. Estamos aí, vivendo exatamente o que foi representado também na liturgia da palavra e nesse evangelho. E como quiseram a morte de José, a morte de Jesus, assim quererão a nossa também. Querem, em primeiro lugar, a morte da nossa fé, da fé católica. Essa que é a perseguida. Querem a morte da fé católica, da sua liturgia, da sua adoração a Deus. Querem a morte disto. E se para isso for necessário, para alcançar isso, se for necessário, querem também que morramos fisicamente. Né? Fisicamente. Ah, sim, com certeza. Se for necessário, querem isto também. Então, virão as agruras todas, as dos tempos, e aquelas outras que já estão sobre nós. Né? Quem sabe até, para tantos, o próprio martírio. Mas é preciso conservar-se forte, firmes na fé. Olha o que Jesus nos adiantou na palavra de Deus hoje. É isto. Assim como se mudou a igreja oficial dos judeus para a igreja católica romana, agora se muda dessa igreja que mantém a aparência para nós, que continuamos verdadeiramente sendo a igreja católica apostólica romana. Nós somos os romanos, nós que conservamos a verdadeira fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.